Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você, podendo celebrar nesse dia a graça de Deus, a palavra do Senhor. É um privilégio realmente. Hoje, sábado, um dia, um momento do ano em que todos os setores da igreja com as suas atividades semanais paralisaram, celebrando, festejando, para voltar então em meados e final de janeiro. E nós estamos aqui com os nossos cultos normais, domingo pela manhã, sempre a escola bíblica, como nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã, às 18 horas e 30 minutos, nosso culto de celebração, e toda quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, também o culto do propósito com Deus, um momento muito especial, como também, sexta-feira, o culto de libertação, às 19 horas e 30 minutos. Nesse mês de dezembro, nesse tema geral do ano, celebrando com gratidão ao Senhor, nós estamos falando de arrebatamento e eternidade. E eu quero ler aqui em Mateus, capítulo de número 25, um texto muito conhecido, que está escrito no versículo 34. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o que a palavra está dizendo, e quem diz aqui é o Senhor Jesus, Mateus escreve, como os outros evangelistas também escreveram, da sua forma de ver, na sua perspectiva, está escrito que Jesus está dizendo que há um reino e que esse reino está preparado desde a fundação do mundo. Agora veja bem, desde que Deus criou todas as coisas, o Senhor já preparou esse reino. Preparar. Você está chegando agora, nós estamos chegando ao final do ano, são dias de celebração, dias de alegria, as famílias se reúnem aos dias de Natal, alguns aos de Ano Novo, e se juntam para uma celebração, para uma festa. São dias de celebração mesmo. E para isso há preparação, não é? Quando a família é grande e vai se reunir, cada um faz um prato e juntando aquilo tudo fica aquela coisa tão bonita, que não é basicamente a comida, não é o que se come. Para alguns até viu? Mas é o momento de estar juntos, coisa que durante o ano nem todos conseguimos fazer. Por exemplo, a minha família é grande. Para nos reunirmos todos é impossível durante o ano, é impossível. Mas todo final de ano a gente está junto, reunido para um momento de celebração. Quem tem mais intimidade conversa, quem não tem não conversa tanto, mas aumenta a intimidade, rever. Coisa comum, como de toda a família. Mas sempre há uma preparação. E quando a coisa é boa, não sei se acontece com você, cria aquele nível de ansiedade positivo, um nível positivo de ansiedade, não aquela ansiedade que destrói, que corrói, que carcomina, poderia dizer assim numa linguagem antiga, né, que traz aquele desespero, mas uma vontade, uma ansiedade dosada, uma vontade de estar naquele momento, uma vontade de estar junto, que a gente sabe que vamos nos rever, mas também, óbvio, vai ter a comida, vai ter a celebração, e tudo faz parte. Se não fizesse, ninguém precisava levar nada. Mas há uma preparação para isso. A gente vai cronologicamente contando, como nos dias de aniversário de alguém que a gente gosta muito, ou do nosso próprio. Eu não sei se você ainda gosta de você, mas tem gente que gosta de si. Então, aliás, é um princípio bíblico, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa preparação, toda preparação denota cuidado, demonstra cuidado, aponta para um cuidado. Agora, olha só, a Bíblia diz que o reino que Deus nos preparou, Ele preparou desde a fundação do mundo. Lá na antiguidade, não sei quanto tempo, Deus já havia preparado esse reino
E agora ele diz, vinde benditos de meu Pai. Agora é interessante quando ele fala vinde benditos de meu Pai no contexto aqui, ele fala de pessoas que temem a ele, de pessoas que se comportam como ovelhas. O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor, mas o Senhor só é pastor de quem é ovelha, porque de quem não é ovelha ele não é pastor. Então tá aqui o pastor, tá aqui a ovelha, é um entrelaçamento, é uma comunhão, é um nível de responsabilidade, de convivência, de entrosamento. Então, ele diz, vinde benditos de meu Pai. O versículo anterior diz que ele vai pôr as ovelhas à sua direita e as ovelhas ele vai dizer, o rei vai dizer aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Quem está dizendo isso é Jesus, ele se apresenta aqui como o rei, porque o rei vai dizer aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Então é Jesus quem está dizendo que ele vai falar isso, e ele diz, possuí, tomai posse, por herança, tomai posse por herança. Então está falando que essa qualidade de pessoas que se comporta como ovelha vai tomar posse, vai herdar aquilo que o Senhor lhe está outorgando, aquilo que ele está lhe dando. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está dizendo que as ovelhas do Senhor Jesus possuirão algo. E o que vai possuir, ou o que irão possuir, é esse reino que está preparado. Tudo que Deus prepara para os fiéis, para as suas ovelhas, é algo extraordinário. Quer seja coisas que já estamos vendo nesse plano de vida terreno e muito mais nas coisas celestiais. A Bíblia chega a dizer que as aflições desse presente século não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Então, Deus já revela algumas coisas aqui. Tanto a palavra diz em 2 Coríntios que nós somos transformados de glória em glória. Então, a glória de Deus que nos transforma, que ministra, que vem impregnar na nossa vida características divinas. Mas há um dia, na eternidade, estando com o Senhor para sempre, que nós vamos ter esta glória na plenitude daquilo que há de revelar a nós nesse momento da nossa unidade, desse nosso ajuntamento com o Senhor. E diz Paulo que a gente não deve perder de mente esse dia tão especial para a nossa vida. E aí? Como estão os seus preparativos? O seu, o da sua família? Como está a sua expectativa para as coisas humanas? E como estão suas preparações, seus preparativos para esse dia? Para esse encontro com o Rei Jesus? Será que você também vai ouvir? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ou que você vai ouvir outra coisa? Você pode mudar isso. Se você não tem esperança, nessa esperança você pode mudar isso. Basta uma decisão sua. Tudo começa com uma decisão. Entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, Ele tudo fará. Uma decisão. Reconhecer a Cristo como seu Salvador e Senhor. E aí então o Espírito vai lhe dando condições de assumir outras posturas diante dessa decisão inicial. Não se esqueça que Ele está à porta batendo. Se você ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entra. Ceia com você e você com Ele. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.